Desejo não é meta, desejo não é meta. Saiba a diferença e aqui eu vou te ensinar a como estabelecer uma meta. Por isso, papel e caneta aí na mão que você vai já sai daqui hoje com uma meta estabelecida. Você já vai sair daqui hoje com a sua organização semanal. Você sabe qual é a meta que você precisa cumprir, quais são as tarefas que você precisa fazer para chegar até sábado e falar assim: pronto, cumpri aquilo que estava programado, já cumpri toda a minha organização. É fundamental que a gente tenha isso definido, tá? Metas são alvos específicos e eu queria te ajudar a estabelecer metas, a estabelecer a sua organização semanal. O que as pesquisas demonstram é que nós que não temos metas ou que não sabemos como estabelecer esse alvo específico, a gente vai tender a procrastinar mais. Por isso eu quero te ajudar a parar com a procrastinação, a liderar isso de uma vez por todas. A gente tem falado aqui que existem fatores que levam à procrastinação. Você que tem acompanhado aqui tem visto isso, que tem coisas da nossa personalidade que interferem nesse comportamento. Mas mais do que isso, quando você já identifica, é importante que você parta para o futuro, vá para a ação. Qual é a ação que você pode ter para liderar a procrastinação? A ação é essa: estabelecer metas. Uma das coisas, né? Nós vamos falar de várias aqui. Então veja, existe uma diferença conceitual entre desejo e meta. E quem falou sobre isso não foi Thaís, tá? Não foi eu que criei isso, tirei da cartola, falei, pronto, agora eu vou criar uma diferença. Não foi assim. Quem desenvolveu essa distinção foi uma autora chamada Heidi Halvorson. Ela escreveu um livro que eu considero um dos melhores sobre metas. Vocês já sabem, quem está me seguindo aqui, sabe que eu tenho uma característica de valorizar muita ciência, de conteúdos que são comprovados, não é só aquela característica motivacional. E nesse material, Sucesso, Como Alcançar as Suas Metas, nós temos um material que tem uma riqueza de conteúdos científicos, porque ali todos os exemplos são baseados em experimentos científicos. Todos. Por isso que eu gosto muito desse material e eu quero te ajudar a partir desse conceito que a Heidi Halvorson traz nesse material, trazer a distinção entre desejo e meta. E você já vai conseguir enxergar alguns gaps nesse processo de procrastinação, porque quando você estabelece um desejo, você não realiza. Simplesmente assim, você procrastina. Agora, quando você estabelece uma meta de fato, você vai ter muitas chances de realizar. Então, vamos iniciar esse processo entendendo que hoje você sai daqui já com uma definição de metas, porque você vai saber a exata diferença entre desejo e metas. E quando você estabelece uma meta seguindo uma metodologia, você tem muitas chances de acertar, porque esse alvo vai ser claro para você. Anote aí agora a diferença entre desejo e meta. Desejo genérico. Desejo é impreciso, é vago. Você não sabe exatamente o que precisa ser feito para realizar aquela ação. Por exemplo, todas as vezes que você fala assim, nossa, a partir de agora eu vou emagrecer, né? Quem nunca? A partir de agora eu vou emagrecer. Isso é vago. Tem gente que fala assim, não, esse ano eu quero fazer uma viagem, vai dar tudo certo, pandemia vai resolver logo, eu quero fazer uma viagem. Isso também é vago. Tem gente que fala assim, nossa, eu quero, sabe, assim, melhorar a minha vida, melhorar minha qualidade de vida, eu quero ter um contexto diferente, sabe, uma organização de vida diferente. Isso também é vago. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu quero crescer na minha carreira, definitivamente esse ano vai ser diferente, eu vou crescer na minha carreira, eu vou ganhar mais. Tudo isso é desejo. Tudo isso é desejo. E nada disso, de acordo com Heidi Halvorson, que é a autora do livro Sucesso, Como Alcançar as Suas Metas, nada disso vai acontecer. E na minha perspectiva, eu que já trabalho com consultoria dessa área há um tempo, também percebo claramente que quando as pessoas estabelecem um desejo como esses exemplos que eu trouxe, não realiza. E sabe por quê? Porque esse alvo não é claro. O alvo não é claro. Emagrecer quanto?
Ganhar quanto mais? Né? Que a gente fala que quer crescer na carreira. Crescer para onde? Fazer exatamente o quê? Ganhando quanto? Até quando isso vai acontecer? Percebam que todas as vezes que você tem um estabelecimento de um alvo e que esse alvo não está bem construído, você não está estabelecendo uma meta, você está estabelecendo um desejo. E tem gente que fala assim: não, mas para mim tá claro, eu quero emagrecer tantos quilos, e eu quero alcançar isso até o final do ano. Quem nunca? Me conte aqui, coloque aqui nos comentários agora e me diga. Você que já estabeleceu uma meta, achava que estava estabelecendo uma meta, e por não estar claro, se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando você viu, fala: poxa, passou tanto tempo, eu tinha tanta vontade de ter feito isso acontecer, mas não aconteceu. Porque é assim, né? Quando eu estou estabelecendo algo que é genérico, eu não tenho clareza do que precisa ser feito, a tendência é que a gente procrastine, porque simplesmente você não sabe qual é o primeiro passo a ser dado. Você não sabe o que você precisa fazer para realmente alcançar aquele sonho, aquele algo que você deseja tanto. Então, o desejo já é incrível. Né? Tudo bem que ele não é, quando ele não é bem construído, isso vai tender a levar a uma procrastinação. Mas por que eu sempre falo que todo resultado é ótimo? Né? Eu sou otimista, vocês sabem. Então, assim, ele já é incrível, porque você já está assim com alguma aspiração, né? Você já está assim no movimento de iniciar uma mudança. Então, por isso, ele já é incrível. Mas você precisa avançar. Você não pode ficar paralisado só imaginando ali que você tem vontade disso, um dia viajar, um dia crescer na sua carreira, um dia mudar de vida, um dia começar aquele projeto tão importante. Então, nós precisamos de uma metodologia que realmente nos ajude a estabelecer esse alvo claro. E a partir daí, você vai ter condições de dar os primeiros passos, porque você está seguindo uma metodologia. Mas mais do que isso, nós temos uma prática aqui nessa experiência. Eu quero te ajudar a estabelecer uma meta, um alvo claro. Então, nós vamos seguir uma metodologia chamada metodologia SMART. É uma metodologia bem conhecida aí no campo da gestão. E ela é super eficaz para desenvolvimento humano também. Olha que incrível, coisa boa a gente aproveita, né? Coisa boa ela é incorporada em outras áreas de atuação. Então, quem já segue essa metodologia SMART sabe que ela é muito eficaz para a construção de metas. E aqui, então, nós vamos ter a oportunidade de desenvolver agora uma meta de desenvolvimento pessoal ou profissional que é específico, que aponta caminhos claros para você. É um acrônimo que é formado por 5 palavras em inglês, e cada letrinha dessa tem um significado, tem uma característica. E essa característica te ajuda a construir uma meta que seja de fato clara. Então a letra S, a primeira letra S, é específica. Eu já estou trazendo a tradução, tá? Esse acrônimo é formado por 5 palavras em inglês, já estou trazendo então a tradução específica. Todas as vezes que você tem aí um desejo e você vai trazendo características dessa meta, você está tornando isso específico. Então, exemplo, quando você fala assim, eu quero viajar. Esse ano eu vou viajar. Ok, para onde você vai viajar? Quando você fala que quer melhorar a sua qualidade de vida, mas em que aspecto da sua vida que você deseja melhorar então? Quando você fala assim, nossa, eu quero crescer na minha carreira, defina a característica disso. Crescer para onde? Fazendo exatamente o quê? O que você espera em relação a isso? Quais são as características desse alvo? É fundamental que você coloque isso. E uma dica para isso é que você traga o maior número de informações relacionadas a esse desejo. Assim você já está trazendo evidências do que você vai precisar fazer para chegar nesse alvo tão esperado por você. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu quero melhorar a minha performance, então eu quero fazer alguns cursos. Quais são esses cursos?
Defina essas características. Tem gente que fala assim, eu quero melhorar a minha comunicação, mas em que aspecto da comunicação você deseja melhorar? Você deseja ouvir mais? Você deseja ter uma escuta mais ativa com a sua equipe? Você deseja ser mais assertivo na sua comunicação? Você deseja desenvolver as pessoas por meio da comunicação? O que é isso? Quais são as características desse alvo que vão trazer clareza para o que você precisa desenvolver? Toda meta precisa iniciar com isso. Características. Anote aí então, já não perca tempo, tá? É produtividade aqui. Tem pessoas que são mais ousadas, falam, não, Thais, eu quero aproveitar essa experiência, uma meta para esse ano. Não importa se esse alvo que você está esperando é a curto prazo, por exemplo, para essa semana, médio prazo ou longo prazo, fique à vontade. A metodologia é a mesma. Defina então esse alvo já nessa experiência aqui comigo e já coloque aí as primeiras características que você deseja realizar em relação a esse alvo. Então, essa é a primeira característica específica. Smart, coloque aí de novo nos comentários, porque cada vez que você está numa ação, você está apreendendo mais, você está retendo essas informações. A segunda letra desse acrônimo SMART, que é uma característica de metas que são super eficazes para serem alcançadas, inclusive para desenvolvimento pessoal. M, mensurável. Essa é a segunda característica. Eu já falei da primeira, tem que ser específica. A segunda tem que ser mensurável. Toda meta precisa de um dado quantitativo. Toda meta precisa ter essa clareza. E você pode estabelecer isso em percentuais ou em valores monetários. Eu não sei qual que é o dado quantitativo relacionado à sua meta, mas você precisa trazer essa característica. Precisa ser mensurável. Mensurável. Ah, Thaís, mas você falou de exemplos de comportamentos. Como assim que eu vou mensurar um comportamento? Vou trazer um exemplo aqui, ó. Você que deseja aperfeiçoar algo no seu comportamento, que seja um hábito, você tem condições de mensurar isso também. É incrível como psicologia e matemática e estatística caminham juntas, né? É demais, mas eu quero te ajudar a mensurar um comportamento que acaba sendo mais difícil, né? Porque quando você fala assim, eu quero ganhar mais, já fica claro, ganhar quanto, né? Você já coloca ali o valor que você deseja. Agora, quando nós estamos falando de uma mudança de comportamento, é possível também mensurar. Por exemplo, se você deseja ter uma escuta mais ativa, você pode quantificar o quanto você escuta hoje. Tenta fazer essa avaliação no seu contexto, lá de repente com a sua equipe ou com a sua família. Sua família está reclamando que você não escuta, que você não participa, que você não tem empatia. Então, veja qual é o seu nível de escuta hoje. Se perceba nesse processo. De repente, numa interação com as pessoas, você passa a maior parte do tempo falando. Você fica ali, por exemplo, interagindo com as pessoas, se comunicando em torno ali de 70%, 80%, e as pessoas estão mais te escutando do que você escutando as pessoas. Então, uma forma de quantificar isso, de mudar esse comportamento por meio desse estabelecimento de números nessa meta. Como é que você vai fazer? Hoje eu escuto 70%, 80%. Hoje eu falo mais do que escuto. Então, meu nível de escuta ainda é muito pequeno. É em torno ali de 20%, 30% no máximo. Excelente. Então, eu quero mudar esse comportamento. A forma seria, eu quero sair do 20% para 70%. E como é que você vai fazer isso na prática? Na prática seria ficar mais calado mesmo, estar mais presente nessa conversa. As pessoas estão ali interagindo, falando, e você está atento, observando, prestando atenção, realmente com uma escuta ativa, falando menos e ouvindo mais. Então, essa é uma forma da gente quantificar um determinado comportamento. É você avaliar como você está hoje, defina um percentual ou defina uma escala aí de 0 a 10, o quanto você está nesse comportamento e estabeleça esse alvo, né? Usando ali o mesmo padrão. Se for de 0 a 10, o quanto você está hoje para quanto você quer evoluir. Se for em percentual, da mesma forma, o quanto você está hoje e o quanto você quer evoluir. Ok?
Toda meta precisa ser mensurável. Quantifique isso, para você saber se você está errando ou não nisso. Além de trazer a característica, você precisa quantificar. Tem gente que fala assim: ah, eu quero iniciar uma atividade física, ou seja, uma característica é que tipo de atividade física é essa? E quando eu vou quantificar, quantas vezes por semana eu vou fazer isso? É uma forma de você já estar quantificando. Quanto tempo você vai ficar nessa atividade física? Ok? E toda meta precisa ser quantificada. Então, nós estamos seguindo aqui uma metodologia chamada SMART. Coloque aqui de novo nos comentários. SMART é um acrônimo formado por 5 palavras com 5 características diferentes e que a gente precisa de fato trazer essa clareza de uma meta, desse alvo claro. Então, veja, nós já temos aqui uma meta que é específica, mensurável e a terceira característica, alcançável. Então, eu quero te confrontar se essa meta que você está escrevendo aí comigo agora, você está trazendo características importantes. Você já colocou aí que é específico, mensurável, então eu quero te confrontar. É alcançável de fato? Porque a gente precisa trazer um senso de realidade para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento profissional. Estabelecer uma meta alcançável é fundamental. Então, por exemplo, eu falei aqui da atividade física, né? Eu vou trazer bem isso que a gente já consegue enxergar. Fala, nossa, realmente eu tô assim, ó, viajando com esse, né, com esse alvo que eu estou estabelecendo. Tem gente que fala assim, não, eu sou sedentário, então a partir de agora eu vou liderar a procrastinação nessa área de atividade física e eu vou resolver a minha vida de uma vez por todas. Estou há 20 anos sedentário, mas agora não vou deixar para depois e eu quero ser realmente assim um exemplo, uma referência em atividade física. Então vai ser assim, todos os dias, CrossFit, nível hard, 2 horas por dia, né? Daquela forma assim, né? Que você já sabe, o que acontece? Me conte aí, o que acontece quando a pessoa já começa assim, ó, do dia para a noite, quer resolver a vida numa atividade física como essa? Não vai dar certo, gente. Ou você vai lesionar, ou assim, no segundo dia você já tá lá todo quebrado, você não vai conseguir. E aí o sentimento é de frustração, começa a procrastinar, falar, poxa, eu não consigo mesmo. Nossa, realmente eu só faço, eu tento, né, começar as coisas, mas não vão para frente. Isso não funciona, mas porque o método está errado. O método está errado. Uma pessoa para liderar a procrastinação precisa dar passos factíveis, estabelecer um alvo que seja factível, que seja real, que seja alcançável. Então não importa se você está começando pequeno, mas o primeiro passo que você já está dando hoje, você já não está mais no mesmo lugar. É essa riqueza do desenvolvimento humano. E é você trazer cadência para isso. Você sobe um degrau hoje, sobe um outro amanhã, mas você vai dar continuidade nesse processo. Então a meta precisa ser alcançável. Então, se você está estabelecendo algo que você já tem evidências de que isso realmente é possível de ser alcançável, você já está no caminho. Então anote aí quais são as evidências que você consegue já descrever agora nessa experiência, trazendo características dessa meta, trazendo se ela é mensurável, né? O quanto você pode trazer de informações quantitativas aí para trazer clareza desse alvo. E mais do que isso, estou te pedindo agora, nessa terceira característica, de ser alcançável, de descrever então quais são as evidências de que você consegue realmente fazer isso. Então, defina esse alvo, tá? Bom, SMART é a metodologia que nós estamos traçando aqui. SMART é a metodologia que nós estamos seguindo para definir esse alvo claro. Além de ser específico, mensurável e alcançável, nós temos uma próxima característica: relevante. Coloque aí de novo nos comentários, SMART.
Quanto mais você escreve isso, quanto mais você está na atividade, até numa experiência como essa, você está aprendendo mais. Então, meu convite é que você ajude a que mais pessoas entendendo sobre esse conteúdo SMART. É o acrônimo formado por 5 letras e nós estamos na quarta característica, na quarta letra. Veja bem, toda meta precisa ser relevante, ela precisa ser importante para você. Apesar disso também parecer muito óbvio quando você está estabelecendo esse alvo, o que as pesquisas demonstram é que quando a gente estabelece um alvo que confronta os nossos valores, a tendência é a gente ir para a procrastinação, a tendência é a gente paralisar no processo. Tem pessoas que, por exemplo, estabelecem algo para a carreira, um alvo para a carreira. Fala, nossa, agora eu realmente quero crescer na minha carreira, eu quero desenvolver algo importante para o meu desenvolvimento profissional. Excelente, né? Tem pessoas que estabelecem, por exemplo, fazer um intercâmbio num determinado lugar no exterior e fala assim, nossa, isso vai fazer toda a diferença na minha carreira. Ou tem pessoas, né, que colocam as informações no LinkedIn e falam assim, nossa, a partir de agora eu vou interagir com mais pessoas, vou divulgar minhas informações, eu realmente vou conseguir crescer na minha carreira. Mas daí surge uma oportunidade na carreira da pessoa e essa oportunidade é necessário que a pessoa mude, por exemplo, de cidade, ou tem que mudar de país para crescer na carreira e desenvolver aquele projeto tão importante. Mas esse valor que a pessoa tem precisa dar suporte para esse tipo de meta. Os valores que essa pessoa desenvolveu ao longo da vida, suas crenças, precisam dar suporte para esse tipo de meta. Então, qual seria um valor que daria suporte para isso? Crescimento profissional, crescimento na carreira, ou seja, a pessoa já teria crenças, né, valores que dão suporte para essa atuação aí, para essa mudança nessa área da vida da pessoa. Agora, se a pessoa tem valores, por exemplo, de família, um senso, valores que norteiam um senso de pertencimento muito grande a um determinado grupo, e ela tem que se mudar sozinha, o que vai acontecer? Vai procrastinar. Ou então vai tomar uma decisão, eu até me mudo de país ou de cidade, eu até me mudo, mas eu tomo aquela decisão com um sentimento de culpa, eu tomo aquela decisão, sabe, assim, angustiado e não vivencio o bem-estar, não tenho prazer na jornada. Então esse é o grande problema de quando nós estabelecemos metas, alvos que confrontam os nossos valores. E isso já é uma reflexão importante para liderar a procrastinação, porque a gente só consegue avançar nesses alvos quando nós temos uma verdadeira motivação para agir diante disso. Então, o exercício que você está fazendo aqui comigo agora, nessa quarta característica da meta, é descrever qual a importância dessa meta. Por que essa meta é importante para você? Quais valores você está honrando com essa meta? Você precisa ter clareza disso. Se você não descreve esse alinhamento dos seus valores com esse alvo, a tendência é que a gente, no meio do processo, se perceber que alguma coisa confronta, é não avançar e procrastinar em relação a esse alvo. Ao descrever a importância, eu quero te dar uma dica. Primeira dica, que você pense por que ela é importante, qual é o diferencial que ela vai trazer para a sua vida, qual é o significado que esse alvo tem, quais são os motivos que são intrínsecos, que são individuais, que são seus para realizar esse algo tão importante. Descreva isso. Qual é o propósito de realizar essa meta? Porque isso vai fazer os seus olhos brilharem. Porque isso vai fazer assim com que você tenha realmente engajamento, um envolvimento emocional com esse objetivo. Porque a gente precisa ter envolvimento emocional com os objetivos que nós estamos estabelecendo. Porque no meio do caminho não vai ser fácil. No meio do caminho podem surgir problemas. E a forma da gente ter resiliência, da gente ter motivação para realizar isso, que eu sei que não é difícil, eu sei que não é simples,
E a forma da gente ter essa, sabe, esse envolvimento é realmente conectando com essa meta na perspectiva emocional. E assim vai fazer com que a gente, diante de um obstáculo, quando você estiver cansado, quando você já não tiver mais energia, ou quando alguém te disser que isso não é importante, que isso é uma besteira, que isso não vai funcionar, quando você, dentro de um contexto que não estiver favorável, você fala assim, não, mas isso é importante por isso, e por isso e por isso. Eu tenho clareza do que eu quero fazer. Quando eu estabeleci alvos muito impactantes na minha vida e não tinha, assim, sabe, às vezes todo o apoio necessário ou todos os recursos financeiros necessários para realizar isso, sabe? Ou quando surgiram obstáculos, como a pandemia, por exemplo, tem sido obstáculo para muita gente. Quando eu percebi essa situação ocorrendo, identificar o porquê fazer, né? A relevância dessa meta faz com que a gente encontre realmente força, energia, dedicação, motivação para realizar isso. Então, por que a sua meta é importante? Estamos seguindo aqui a metodologia SMART. SMART, então, contém 5 características que te ajudam a estabelecer esse alvo claro, para que você não fique na perspectiva do desejo, daquele algo que é genérico, vago, e aí você procrastine por isso. Que ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante. Última característica, são 5 características, né? Quem tá aí com papel e caneta na mão tá anotando tudo e aproveitando essa experiência para já definir as suas metas, né? Para definir o seu alvo. Última característica, letra T, vem de tempo. Toda meta precisa ter um tempo definido. Apesar de que muitas pessoas acham que estão estabelecendo esse alvo, claro, eu quero confrontar aqui para a gente ver se isso realmente está definido, específico para você. Por exemplo, quando você fala assim que, nossa, eu quero iniciar esse projeto daqui a 2 semanas. Ou então eu quero fazer essa viagem para daqui a tantos meses. Ou eu quero iniciar esse processo dessa mudança de comportamento que eu estou descrevendo aqui daqui a 1 semana. Tudo isso é específico, tudo isso é genérico, tudo isso vai fazer com que você procrastine nesse processo. Então é muito importante que você descreva esse tempo definido. E definido é dia, mês e ano. Dia, mês e ano precisa estar super claro nesse processo. Então, assim, se você estiver estabelecendo algo para daqui a 1 ano, fala, daqui a 1 ano, Thaís. Isso é vago, isso é genérico. Dia, mês e ano. Tem pessoas que falam assim, não, eu quero fazer uma atividade física e isso vai ser 3 vezes por semana. Isso não está com tempo definido, você precisa colocar o dia e horário, é segunda, quarta e sexta, de tal horário a tal horário. Então esse alvo precisa ser claro, precisa ser específico. Quando você estrutura dessa maneira um projeto, uma meta ou uma tarefa que seja, você já virou ampulheta. Você já virou ampulheta, o tempo já está correndo, a barrinha de download, né, já está correndo. Você já está correndo contra o tempo e você já precisa começar a realizar. Por isso que quando você define esse tempo específico, a chance acaba sendo muito maior de você acertar, porque você já tem condições de avaliar onde você está e o que você precisa fazer e até quando isso precisa ser finalizado. Tempo específico. Tempo específico é então definir essa clareza do dia, mês e ano que isso precisa acontecer. Se a sua meta é de frequência, defina aí os dias da semana e também os horários. E não é período da manhã, período da tarde, período da noite, tudo isso é genérico. É horário, é às 19h03 da noite, excelente, porque 19h04 você já está atrasado. Quando você precisa fazer isso? Quando você já vai ter condições de iniciar isso? Bom, essa metodologia, ela vale para um grande projeto a longo prazo, vale também para metas que são semanais. Isso vale também para as tarefas. Tarefa é aquele pequeno passo.
aquela partezinha do que você precisa fazer hoje. Essa metodologia você pode seguir para qualquer amplitude aí, desde as pequenas coisas até as coisas que são grandiosas para o seu desenvolvimento. Para o dia de hoje, eu quero te desafiar a já trazer agora essa clareza do que você precisa fazer. Descreva aí as suas tarefas, coloque aí então características, defina um dado quantitativo para isso. Se você vai ler um livro hoje, quantas páginas desse livro você vai ler? Essa quantitativa aí de páginas é alcançável para você? Isso é importante por quê? Por que você precisa ler esse material? Por que você precisa aprender esse conteúdo? Defina essas informações. Em quanto tempo você vai ficar nessa experiência? Que horas que você vai começar e que horas que você vai encerrar? Deixe isso claro. Essa metodologia SMART, que é uma ferramenta de gestão, foi incorporada aí para o mundo do desenvolvimento humano e tem ajudado, como eu já disse, muitas pessoas a liderar a procrastinação, porque aqui a gente começa a ter clareza do que precisa fazer. Heidi Halvorson foi muito feliz ao fazer essa distinção de fato. Você que acompanhou aqui toda essa experiência comigo já conseguiu perceber que todas as vezes que você estabeleceu algo genérico, como um desejo, né, como só uma aspiração, você ficou aí com isso no campo das ideias, né, só aquele sonho, só aquela, né, vontade de fazer alguma coisa. Ah, eu quero um dia ter minha casa dos sonhos, mas quando eu não trago a clareza disso, quantos metros quadrados, onde é que vai ser essa casa, qual é o investimento que eu preciso ter nisso, qual é essa estrutura, enfim, todos os detalhes relacionados a esse grande sonho, né? Isso é alcançável, de repente você olha e fala, poxa, eu não tenho dinheiro assim nem para comprar a estrutura para construir o muro dessa casa, mas não tem problema, não sonhe pequeno, sonhe grande, porque isso dá o mesmo trabalho, né? Então já sonhe grande mesmo, mas defina o passo que você vai dar hoje que de fato seja alcançável. Quantos tijolos você consegue comprar hoje? É um tijolo? Excelente! Você já comprou um tijolo hoje, amanhã você compra outro. E assim por diante, quando você vê, você já está com toda essa estrutura pronta. Então, essa metodologia SMART serve para um projeto como esse de uma casa, como para os tijolos que você precisa comprar hoje. E por que essa casa é importante? Ah, é para minha família, né? Para eu ter ali momentos incríveis, enfim, né? É algo que vai ser o meu reduto, o meu ninho, né? E é uma materialização de todo o meu esforço, de toda a minha jornada. Excelente, né? Agora, até quando isso vai estar pronto? Ah, Thaís, como eu não tenho condições de nem assim construir esse muro e tô pensando no tijolo de hoje, talvez esse projeto aqui realmente não seja assim tão fácil de ser realizado. Aí daqui a 5 anos, então a sua casa vai estar pronta? Excelente, mas coloque esse marco definido, dia, mês e ano. Que dia que você vai estar lá cortando a fita vermelha, inaugurando esse projeto incrível. É assim que as pessoas realizam. Tem pessoas que falam assim, nossa, por que algumas pessoas realizam tanto? Por que algumas pessoas têm tanto sucesso e outras não conseguem? A gente precisa de disciplina, de organização, de metodologias que nos apoiam, que nos ajudem a estruturar isso melhor. Tudo aquilo que fica só no campo das ideias faz com que realmente as pessoas se sintam frustradas no meio do caminho. Eu estou estudando esse fenômeno aí da procrastinação há vários anos. Quem já me segue aqui há um tempo sabe disso. Quem está chegando aqui, eu estudo esse fenômeno há mais de 7 anos. E por meio de experimentos científicos, a gente tem visto coisas que realmente só assim é um blá 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 sobre essa situação, né? E coisas que de fato têm comprovação científica. E aqui nós estamos trazendo um caminho que realmente é científico. Pessoas que têm o hábito de estabelecer metas e têm uma organização diária para fazer isso acontecer, procrastinam menos. Pessoas que têm essa estrutura, e eu estou te dando um suporte aqui de seguir uma metodologia que te dá essa estrutura, que te dá essa clareza, que é a metodologia SMART.
vai fazer com que você já enxergue os primeiros passos para liderar a procrastinação. Então, estou te desafiando aqui hoje para já definir esse alvo claro para o seu dia. O que você quer ter cumprido até o final do seu dia? O que você quer ter cumprido até o final dessa semana? O que você quer ter cumprido até o final desse mês e o final desse ano? Olha, eu quero deixar essa pergunta aqui para te provocar mesmo, até o final do ano, o que você deseja ter cumprido. Tem pessoas que deixam a vida rolar, né, gente? A vida vai rolando, e de repente fala: nossa, o ano acabou e eu não fiz nada, né? E assim, colocam culpa em várias coisas. É culpa da pandemia, é culpa da empresa, é culpa da minha família, é culpa disso, é culpa daquilo. Isso na psicologia tem um nome, tá? Locus de controle externo. O que é esse locus de controle externo? É todas as vezes que eu digo que o controle da minha própria vida, da situação, de tudo que está acontecendo ao meu redor é externo. E eu fico atribuindo essa culpa para várias pessoas, para várias situações. Agora, pessoas que têm um locus de controle interno, ou seja, eu sei das minhas responsabilidades. Se eu procrastinei até hoje, essa culpa é minha. Se eu procrastinei até hoje, foi porque de fato eu não criei recursos, estratégias para lidar com esse dilema. Então, eu estou te convidando, né, te confrontando a fazer essa avaliação. O que você estabeleceu até hoje? Foi realmente assim uma questão sua ou foi uma questão externa, né? E aqui a gente tem a oportunidade agora de se apropriar do nosso desenvolvimento. E uma forma de se apropriar é falar assim, não, o locus de controle é interno, né? Esse controle é meu e a partir desse momento eu vou estabelecer algo que eu consiga fazer, que eu consiga desenvolver, seguindo essa metodologia SMART, onde você tem aí 5 características, vai te ajudar a fazer uma estruturação clara desse alvo. E eu estou te desafiando a pensar nisso para o dia de hoje, para essa semana, para esse mês e para esse ano, até o final do ano, que você quer ter realizado de extraordinário, que você vai chegar lá e falar no final de 2021, nossa, resolvi coisas incríveis, que você conseguiu alcançar porque você seguiu uma metodologia que funciona. Agora, isso só vai dar certo se você realmente se confrontar, se desafiar. Esse locus de controle é interno. Sou eu que tenho responsabilidade nisso. Não é a minha família, não é o meu chefe, enfim, não são as pessoas ao redor, não é a pandemia que vai controlar isso. Eu vou fazer algo que seja alcançável, que seja específico, que eu consiga mensurar, que eu tenha motivos para fazer isso, que seja relevante, que esse tempo sou eu que defino. E agora eu vou mover céus e terras, mas vou fazer esse negócio acontecer. É assim que as pessoas de sucesso conseguem ter mais realização na sua própria jornada. Lembrando que isso não vai ser fácil, que existem dificuldades, que a gente precisa realmente, assim, se desafiar, matar um leão por dia, né? Para conseguir realizar isso. Senso de realidade para tudo aquilo que a gente está estabelecendo. Mas o que não dá é para falar assim, eu segui a metodologia, mas é por culpa das pessoas que eu não estou conseguindo realizar, locus de controle externo, né? A sua vida não é controlada pelas pessoas ao redor. E eu quero dizer que nas últimas pesquisas que eu desenvolvi até no meu doutorado, a gente conseguiu avaliar esses pontos, né? Pessoas que têm procrastinado mais são pessoas que atribuem culpa para várias pessoas ao redor, né? Eu não realizei minha tarefa de hoje porque teve várias reuniões de última hora que não estavam planejadas. Eu não realizei isso porque o meu chefe me pediu outra coisa. Eu não realizei tal coisa porque meus filhos não deixaram. Eu não fiz isso, não estudei porque eu estava cansado, me organizei, estruturei as minhas metas, mas assim, eu não tive tempo. Para com isso, gente. Para com esse negócio, né?
Tempo, todo mundo tem. A gente só precisa fazer uma boa gestão desse tempo. É você que tem que ter o controle da sua vida, o domínio sobre as coisas ao redor, né? Autoliderança, eu já tenho falado sobre isso aqui. A autoliderança é a capacidade, né, de você liderar a sua própria vida. Então, crie esse tempo, né? Se organize aí para você, se não deu tempo aí durante o dia com seus filhos, né? Que realmente nesse home office tá um desafio enorme, mas então acorde mais cedo, né? Ou depois que tudo estiver organizado, faça aquele algo tão importante, porque se você for esperar todas as condições externas para que realmente você realize os seus projetos, as suas tarefas, a vida vai passar, né? E você não vai realizar. Então, além de seguir uma metodologia como essa, entendendo que desejo não é meta, que você precisa seguir uma estrutura, uma metodologia específica para realmente realizar os seus sonhos. Vimos aqui hoje metodologia SMART. Você vai precisar de disciplina, de esforço e de trazer esse locus de controle da sua vida, né? Ou seja, você fazer a sua organização e você ter a consciência de que é só você que é responsável por isso. Se você não patrocinar o seu desenvolvimento, ninguém vai poder fazer isso por você, nem as pessoas que mais te amam na vida, né? E assim, para a gente conseguir cuidar das pessoas, quem tem pais de família aqui, tem mãe, tem gente que tem equipe aqui que está me assistindo, pessoas que estão lidando aí com mais pessoas ao seu redor, para você inspirar as pessoas, para você cuidar dessas pessoas, para você ensinar essas pessoas, primeiro você precisa se liderar, primeiro você precisa ter uma organização própria, individual para fazer tudo isso acontecer.